Olá pessoal, então vamos para a nossa oitava aula, continuando o assunto de fluidos, na parte 2 de revisão de física. Então nessa segunda parte vamos ver hidrostática, hidrodinâmica e um pouco de termodinâmica e aplicar isso ao ar e à água. Já vimos hidrostática na aula anterior, hoje vamos falar sobre um pouco de hidrodinâmica e eu vou dividir essa aula em 3 partes. Vou falar sobre o que são fluidos ideais, que são os fluidos que nós vamos limitar nossa discussão a eles. Depois eu vou falar sobre a equação da continuidade, que é um reflexo da conservação da massa, na verdade, no escoamento de um fluido. E na parte 3 sobre a equação de Bernoulli, que é uma consequência da conservação da energia no escoamento de um fluido. Começando falando o que são fluidos ideais, eu poderia listar 4 características muito rápido, mas é melhor a gente pensar mais um pouquinho nisso antes. E para definir o que é um fluido ideal, a gente tem que imaginar que isso é uma distinção, na verdade, entre a realidade e essa idealização, né? Os fluidos reais eles são complexos e a gente precisa de uma simplificação para começar. Por isso, vamos ter que analisar algumas das propriedades dos fluidos e fazer essa distinção aos poucos. Em primeiro lugar, o escoamento ele pode ser laminar ou turbulento. São dois tipos de escoamento de um fluido. Escoamento é o movimento do fluido. O escoamento laminar é esse representado aqui embaixo do lado esquerdo. Ó. É um escoamento no qual dá a impressão que o próprio fluido escoando é um tubo, né? Que ele tem uma aparência perfeita aqui, que não tem turbulências, não tem vórtices, ele segue uma linha bem definida, certo? Isso é um escoamento laminar. Esse trecho aqui dessa água que está fluindo dessa piscina furada também é um exemplo de escoamento laminar. E vocês percebem que mesmo após colocar um obstáculo que foi colocado aqui, o fluxo ele continua seguindo essas linhas, né, de tão regular que é esse movimento. E aqui embaixo tem uma vista vertical, uma vista superior de uma situação de um escoamento de um fluido com um obstáculo esférico aqui no meio, né? As linhas aqui de campo de velocidade, né, do escoamento desse fluido, que são marcadas por pigmentos aqui coloridos para que a gente possa identificar, seguem essas linhas e contornam esse obstáculo. Na verdade, bem aqui assim e bem aqui deve haver alguma turbulência, mas o que a gente está fazendo a distinção é que esse escoamento aqui é um escoamento chamado laminar. Por outro lado, esse daqui é um escoamento turbulento. Tem 3 exemplos aqui, certo? Então esse daqui é um pedaço do planeta Júpiter, né, da atmosfera do planeta Júpiter, que é cheia de vórtices, né, que são movimentos circulares aqui do fluido que compõe a atmosfera do planeta, né? Aqui também uma turbulência, que no caso de uma fumaça no ar. Então vocês percebem que a gente consegue identificar em pequenos pontos aqui vórtices. E em vários momentos tem um movimento bastante irregular, até difícil de dizer o que é. E é justamente essa irregularidade que é a turbulência que diferencia-se do movimento do escoamento laminar, que é extremamente regular, onde a gente pode ver claramente linhas do campo de velocidades aqui do fluido, né, que ele flui numa direção bem definida, não tem vórtices, etc. Em contrapartida, o turbulento é assim. E aqui a gente percebe um dos motivos de existência da turbulência. Então, vocês percebem que ao colocar esse obstáculo aqui, o fluido que está vindo para cá, da esquerda para a direita, se formam turbulências aqui devido ao obstáculo, né? Como por exemplo esse vórtice aqui. E aí isso provoca um efeito que vai aumentando conforme o tempo passa. Então aqui vai ter uma turbulência ainda maior, depois aqui um vórtice e aqui um outro bem maior do que o inicial. Então essa turbulência vai
se somando e vai ficando realmente bastante caótica a situação. O que nós vamos chamar de fluido ideal precisa então ter a característica de ser laminar, certo? Então o que nós vamos estudar aqui é apenas o que se encaixa nessas três imagens. Um escoamento perfeito, laminar. Não vamos levar em consideração essa turbulência nessa aula. Outra característica, além do fato do fluido ser laminar, do escoamento ser laminar, outra característica é que ele tem que ser incompressível. Então, o fluido ideal ele é incompressível. Significa, ele não muda de volume com a pressão. Então, quando aumenta a pressão, o fluido está aqui num tubo, digamos num êmbolo móvel aqui, né, como a gente fala nos livros. Se aumenta a pressão aqui, né, aumenta a força, ele não vai aumentar a pressão aqui dentro, a pressão vai subir. A pressão aqui dentro vai subir, se eu no fluido ideal, porém o volume aqui vai ser constante. Um exemplo de fluido que é praticamente incompressível é a água, né? Tanto é que tem uma experiência que eu encontrei aqui no site da Universidade de Harvard, que eu deixei o link aqui para vocês verem. No slide da aula vai estar o link, que é o seguinte: colocar nesse vidro aqui, encher ele de água. Se a gente tentar bater no prego aqui, só com o vidro vazio, ele não vai conseguir, vai quebrar o vidro. Mas se a gente encher ele aqui com água, ele vira um martelo. Bem interessante. Por quê? Porque justamente a água é incompressível. Então ela vai praticamente transformar isso daqui, que era um objeto frágil, numa arma, né? Praticamente. Bom, por outro lado, o ar é um fluido bastante compressível. Tanto é que eu botei aqui uma bomba que tem milhares de usos no dia a dia, né? No dia a dia, digamos assim, mais industrial, mecânico, etc. Que são essas bombas de ar comprimido, né? Então, existem máquinas cuja especialidade é comprimir o ar, justamente porque ele é um fluido compressível, né? Então tem uma diferença bem grande aqui entre o ar e a água. A água seria um exemplo de um fluido que é praticamente incompressível, então a água estaria, sob esse ponto de vista, mais próxima de um fluido ideal. E tem uma outra característica também, que é a viscosidade, que nós temos que levar em consideração. A viscosidade, ela é a dificuldade de escoar, né? O movimento de um fluido é o escoamento. A viscosidade é a dificuldade em realizar esse movimento, em escoar. Porque no movimento do fluido, quando ele está escoando, existe perda de energia. E essa perda de energia, ela é justamente devido a essa dificuldade de escoar, porque em última análise, quando a gente tem, por exemplo, aqui um tubo e o fluido escoando, em última análise o fluido ele é feito de átomos e o tubo também, e eles interagem, e essa interação provoca um atrito que, por sua vez, faz com que exista uma perda de energia, né? Então, no fundo, isso é a viscosidade. E também, é lógico, tem a ver com muitas outras coisas, como as interações intermoleculares aqui dos materiais, né? E aí eu botei uma escala aqui de viscosidade crescente com três pequenos exemplos. Aqui no meio a gente tem a água. Para vocês que são amantes dos oceanos, eu botei aqui uma foto do mar, né, da água do mar. E aqui do lado direito a gente tem o mel, que ele tem uma viscosidade maior que a da água. E a gente consegue perceber isso. Por exemplo, quando a gente joga água num copo, a gente percebe que não se forma isso aqui, né? A água facilmente se transforma numa porção de água indistinguível, assim, que eu não sei mais aonde veio a água que eu joguei. É tudo uma coisa só, mas o mel não.
né? Quando ele está escoando aqui, não tem paredes, mas tem os limites aqui dessa porção de mel, né? Que é o ar. E aí a gente percebe que ele é bastante viscoso porque ele escorre com dificuldade, né? Tanto é que ele tem dificuldade até mesmo de aqui sobrepondo a si mesmo, leva um tempo maior do que a água para ele ficar mais homogêneo. E aqui do lado esquerdo tem um exemplo muito extremo, né? Um exemplo muito extremo que é chamado superfluido. Então, o superfluido ele é um fluido obtido a uma temperatura muito baixa. Inclusive eu estava tentando ver um pouco sobre isso aqui. De fato, se conseguiu aumentar um pouco essas temperaturas, porque isso aqui é próximo do zero absoluto. Essas temperaturas é próximo de 0 Kelvin, né? Que é menos 273,15, se eu não me engano, graus Celsius, né? Então isso aqui é próximo de 0 Kelvin. Por exemplo, o hélio, se ele for resfriado próximo de 0 Kelvin, ele se torna um superfluido. O que é um... Descobri uma funcionalidade nova aqui. Então, o que é um superfluido? É um fluido que perde a viscosidade devido a uma propriedade extrema, né? Que se deve a baixíssima temperatura, porque a viscosidade também se deve à interação intermolecular. Então, uma temperatura muito baixa significa que o grau de agitação média aqui das partículas do hélio ficou muito baixo, então ele flui mais facilmente. E muitos outros fatores, lógico. E quando isso acontece é muito interessante porque o que dificulta o escoamento é a viscosidade. Então aqui quando ele vira um superfluido, ele escorre de uma maneira tão fácil, mas tão fácil, que mesmo estando bem aqui o nível dele, esse fluido ele sobe sozinho aqui pela parede e escorre. Então isso que tem bem aqui é uma gota de hélio líquido e aqui ele está gotejando, tá se acumulando aqui embaixo. De tão não viscoso que ele é, ou seja, a viscosidade próxima de zero aqui. É só uma observação, eu sei que o hélio é um gás na temperatura ambiente, mas nessas temperaturas muito baixas ele já passa a ser um líquido, né? Então, um fluido ideal que vai nos interessar é aquele que não tem viscosidade, tá? Então, o fluido ideal mais próximo, o fluido real próximo dessa idealização seria um superfluido. Mas idealmente assim a gente pode dizer que a água ela tem uma viscosidade relativamente baixa também. E um fluido como por exemplo um óleo de motores ou mel, né? O próprio óleo de cozinha já tem uma viscosidade mais alta do que a água, tá? E aí o fluido ideal então ele não tem viscosidade, que nós vamos considerar que é isso. E também o escoamento de um fluido ideal, para terminar, não tem rotação. Então, quando a gente pensa num escoamento ideal, a gente não pensa numa situação igual essa do lado direito aqui, que seria, por exemplo, o exemplo da água descendo na pia, né? Rodopiando lá até cair no ralo. Estaria mais próximo dessa situação aqui da cachoeira, dessa cachoeira perfeita aqui que eu encontrei, certo? Desse trecho aqui do escoamento, sem vórtices. É claro que ao longo do rio vai ter milhões de vórtices, né, de vários tamanhos, mas enfim. Essa seria a última característica então. O escoamento de um fluido ideal está mais próximo dessa situação do que dessa aqui, da direita, porque ele não apresenta rotação. Resumindo então, um fluido ideal é aquele que tem um escoamento laminar, é incompressível, não é viscoso e não rotaciona.
Bom, e aí o campo de velocidade de um fluido ideal ele vai funcionar assim, tem as linhas de campo aqui, aonde o fluido ele se espalha mais, as linhas de campo vão se espalhar junto, e a velocidade ela vai ser sempre tangente às linhas de campo, né? Ou linhas de fluxo também, como Rayleigh chama, certo? E aí um elemento de fluido é um ponto dessa linha que vai ter essa velocidade. E a equação da continuidade é uma equação que é uma consequência da conservação da massa. Como o fluido é incompressível, porque ele é ideal, nós vamos imaginar agora o escoamento do fluido ideal, certo? Sendo ele ideal, ele é incompressível. E sendo incompressível, se um certo volume está entrando aqui, nesse tubo, pela esquerda, esse mesmo volume tem que sair, né? Então, quando esse volume roxo aqui entrar dessa distância bem aqui, esse volume verde vai ter que sair. E aqui embaixo está a situação que ele saiu. Saiu bem aqui. Então esses volumes precisam ser iguais. Só que o primeiro volume ele vai ser igual a uma certa distânciazinha bem aqui que eu vou chamar de D1 e vezes essa área da seção transversal, que é a área desse círculo aqui. Então o volume inicial vai ser igual ao volume final, que multiplicando pela densidade, né, dos dois lados, a gente tem na verdade que isso é a massa inicial igual à massa final, que é a conservação da massa. Tá? Ou seja, partindo da conservação da massa, a gente chega aqui e iguala os volumes. Só que os volumes, eles são, né, isso aqui. Como esses pedaços aqui são cilindros, então o volume é altura, que nesse caso é D1, e nesse outro caso aqui é D2, né? Vai ser D1 vezes a área da seção transversal A1, igual a D2 vezes a área da seção transversal A2, ou seja, o volume roxo é igual ao verde. Só que a distância ela pode ser obtida a partir da velocidade, né? Porque como isso tudo aconteceu no intervalo de tempo ΔT, então a velocidade V1 vai ser D1 sobre ΔT, a velocidade V2 vai ser D2 sobre o mesmo intervalo de tempo ΔT, de onde nós concluímos que D1 é V1 ΔT e V2 D2 é V2 ΔT. E aí substituindo isso na equação lá da continuidade, nós temos que V1 ΔT A1 é igual a V2 ΔT A2. E aí cancelando aqui os ΔTs, chegamos à equação da continuidade, que diz que V1 A1 é igual a V2 A2. E essa equação ela é interpretada da seguinte maneira: o produto V1 vezes A1, que é chamado de vazão, é constante no fluido ideal. Então, se a seção transversal aumenta, a velocidade diminui. Então, bem aqui nessa seção transversal, a velocidade é desse tamanho aqui. Quando a seção transversal, que é o A, diminui, se o A diminuiu, o V vai ter que aumentar para compensar. Então, aqui o fluido vai ser mais rápido. É por isso que quando a gente está usando uma mangueira, a gente coloca o dedo na ponta, na verdade o que a gente está fazendo é diminuindo a seção transversal para aumentar a velocidade. Que a gente tem uma noção intuitiva de continuidade lá, né? E a vazão é conservada. O que é a vazão? A vazão... Vou usar a notação do Halliday, né? Razão de vazão é distância vezes seção transversal. É distância não, velocidade.
a unidade dessa vazão é metro cúbico por segundo, porque a velocidade é metro por segundo, a seção transversal é metro quadrado, então fica metro cúbico por segundo. Ou seja, volume por unidade de tempo, né? Então a vazão ela diz o quanto volume passa por segundo numa certa seção transversal aqui do fluido, né? E o que a equação da continuidade nos diz é que basicamente a vazão é conservada. Então essa daqui é a equação da continuidade. E ela significa também que a vazão é uma grandeza conservada. E aí a gente pode ver uma simulação para entender um pouco melhor isso. Uma simulação em Java, que é essa daqui, onde a gente pode alterar aqui, ó, esses pontinhos vermelhos representam o fluido, né, o escoamento do fluido, e a gente pode aumentar aqui a seção transversal, ó, aumentar aqui também, e diminuir aqui se a gente quiser, ó. Chegou no mínimo já, esse é o mínimo. E a gente pode medir a velocidade desses pontos. Posso botar em câmera lenta ainda, para ficar mais fácil de ver. E aí bem aqui posso medir a velocidade. Aqui está 0,4 metros por segundo. Vou aumentar um pouquinho, está devagar demais. 0,5 metros por segundo, mostrando a direção também, ó. Então veja que é sempre seguindo as linhas de campo. Aqui no meio, a seção transversal diminuiu e a velocidade cresceu, devido à equação da continuidade. Porque o que é a seção transversal? É essa distância aqui. É a área, né, dessa região aqui no meio. Então aqui onde a seção transversal é maior, a velocidade é pequena. Aqui onde a seção transversal é pequena, a velocidade é muito grande. E ela, aqui nessa terceira região onde a seção transversal aumenta de novo, a velocidade diminuiu um pouco, né? Que ela era isso aqui. Essa seta azul representa a velocidade. E diminuiu para cá, certo? Então essa simulação permite verificar essa equação da continuidade, certo? E a gente pode fazer um monte de doidice aqui, né? E verificar que mais ou menos constante aqui onde a seção transversal não muda, aqui diminui. Aqui tem um estreitamento, ela aumenta muito. Outro estreitamento, ela aumenta muito. Aqui diminui muito, porque a seção transversal aumentou muito e assim por diante. Vejamos então um exemplo de aplicação da equação da continuidade, que é o exemplo 1405 aqui do Halliday volume 2. Temos uma figura com uma torneira. A gente vai fazer um cálculo, mas a ideia toda desse exemplo é tentar entender por que a água que sai de uma torneira afina à medida que ela cai, né? Isso é uma coisa que a gente está tão acostumado que a gente nem liga, mas isso tem uma explicação baseada na equação da continuidade. Vamos ler o problema primeiro e aí a gente pensa nisso. Então a gente tem um jato de água que sai de uma torneira e fica progressivamente mais fino durante a queda. Essa variação da seção reta horizontal é característica de todos os jatos de água laminares, né, que foi como eu mostrei no início da aula, descendentes porque a força gravitacional aumenta a velocidade da água. Então o que acontece é que a água ela vai escorrendo e aqui ela vai ter uma certa velocidade. Devido à aceleração da gravidade, essa velocidade vai ser essa velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo, né? Então bem aqui a velocidade vai ter aumentado. Ela vai ser maior do que a inicial. Isso significa que a seção transversal, que aqui era A0, precisa diminuir para compensar isso. Então A tem que ser menor que A0 devido à equação da continuidade, né? Que diz que AV é igual a AV0. Então a solução
Para isso é que o tubo afine. O fio, melhor dizendo aqui, de água, ele fica mais fino. E aí ele vai ter uma certa seção transversal A aqui. E ele tinha uma velocidade V0, mas agora tem uma velocidade maior V. E a seção reta diminuiu, certo? Então é mais ou menos isso que está sendo dito aí. Agora, quanto à solução do problema, vamos pensar aqui no cálculo. Que a pergunta é, qual é a vazão da torneira? E aí, a vazão da torneira, ela é igual à seção reta vezes a velocidade, que também é igual à seção inicial, vezes a velocidade inicial. Mas tem um problema. Nós temos esse, e não é dada nem a velocidade inicial, nem a final. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem instrumento para isso. O que a gente está fazendo é olhando uma torneira. A gente só sabe medir essa distância aqui e medir o tamanho dessas duas seções transversais aqui. Está simulando uma situação real. Então o que a gente precisa fazer é dar um jeito de determinar ou essa velocidade inicial ou essa final, substituir aqui e aí determinar a vazão. Então a gente faz isso utilizando logicamente a equação da continuidade, que é essa aqui, né? E pela equação da continuidade temos o seguinte, que a gente pode escrever a velocidade final em função da inicial, porque aí a gente expressa tudo em função da velocidade inicial e mata essa final aqui. Então, isolando esse V bem aqui, a gente passa esse A dividindo e fica A0 sobre A vezes V, 0. E aí, para se livrar disso, a gente usa a equação de Torricelli, né? Lá da mecânica, da cinemática. Então a gente usa a equação de Torricelli. Não sei se eu escrevi certo, né? Que é essa daqui, a velocidade ao quadrado final é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, vezes a altura, né, que é o espaço percorrido aí. E aí a gente joga esse V aqui dentro. E aí vai ficar assim. A0 sobre A V0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. E aí a gente tem uma relação onde a gente sabe quem é A0, sabe quem é A, sabe G e sabe H. E a gente vai poder resolver, determinar a velocidade inicial. Fazendo isso fica assim. Passar esse daqui subtraindo para que possa isolar ele. E aí a gente bota em evidência. A gente vai passar isso aqui dividindo, mas antes é mais fácil arrumar primeiro, então fica assim. E aí a gente chegou nessa relação. Vem aqui. E a gente pode isolar agora o V0 ao quadrado. Então vai ficar V0 ao quadrado é igual a 2G H ao quadrado dividido por A0 ao quadrado menos A ao quadrado. E aí vocês percebem que aqui nessa queda a seção transversal era A0 e foi para um A e ela diminuiu. Então A0 é maior que A.
Isso daqui significa que A0 ao quadrado menos A ao quadrado é positivo. Então eu posso tirar a raiz disso. Tirando essa raiz, a gente determina aqui que V0 é, na verdade, a raiz de 2GH A quadrado dividido por A0 ao quadrado menos A ao quadrado. E substituindo os valores numéricos, dados no problema, a gente encontra que V0 é igual a 28,6 centímetros por segundo. Isso implica que a vazão, que é igual a velocidade vezes seção transversal, vai ser 28,6 centímetros por segundo, que é a velocidade vezes o A0, que é 1,2 centímetros quadrados. E aí, finalmente, a gente determina a vazão como sendo 34, aproximadamente 34 centímetros cúbicos por segundo. Finalmente, vamos discutir um pouco sobre a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela descreve uma situação um pouquinho mais geral do que a que nós acabamos de ver, no sentido de que a gente está descrevendo o escoamento de um fluido ideal num tubo, mas agora, além da seção transversal poder variar, esse tubo também pode ficar mais elevado ou mais baixo de uma região para outra. E aí a gente vai tentar entender, através dessa equação, o que acontece com esse escoamento. E o que vai acontecer vai ser determinado por essa equação de Bernoulli, que é escrita da seguinte maneira: a grandeza pressão mais densidade vezes gravidade vezes a altura é essa queda, tá? Então é essa distância entre y1 e y2 aqui. Aqui o y1 e tá aqui o y2. Essa distância é o h. Então essa grandeza aqui, somada com metade da densidade vezes a velocidade ao quadrado, é uma grandeza conservada. Essa é a equação de Bernoulli. Isso é a mesma coisa que dizer que do ponto 1 para o ponto 2 essa grandeza não mudou, ou seja, a pressão no ponto 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura inicial, vamos chamar de y, para ficar igual ao desenho aí, mais metade da densidade vezes a velocidade de 1 ao quadrado, vai ser igual a essa mesma grandeza no ponto 2. Na situação 1 vai ser igual a na situação 2. Então vai ser igual a P2 mais ρgy2 mais meio ρv2 ao quadrado. Então isso também é chamado equação de Bernoulli. As duas representam a mesma ideia, apenas estão escritas de maneiras diferentes. E aí vamos tentar entender essa equação primeiro, antes de ver a sua demonstração, certo? Então, uma das situações que tem como caso particular essa equação de Bernoulli é a seguinte, que é a do movimento horizontal. Fórmula da pressão hidrostática, né? Então, a fórmula da pressão hidrostática seria um fluido em repouso, né? Então, um fluido em repouso
seria justamente que V1 é igual a V2, que é igual a zero. Então aí o que a gente teria, né, seria simplesmente que P1 mais ρgh, na verdade ρgy1 mais meio ρv1 ao quadrado. Vamos escrever aqui a equação de Bernoulli. Um fluido em repouso significa que V1 é zero, V2 é zero. Então a pressão no ponto 1, vamos supor que ele é o mais baixo, vai ser igual a pressão no ponto 2 mais ρgy2 menos ρgy1. Então P1, que é o ponto mais baixo, vai ser igual a P2 mais ρg vezes y2 menos y1. Só que como a gente está considerando aqui que o y2 está mais alto que o y1 aqui no tubo, né? E a gente quer medir a pressão bem aqui, P1, então a gente chama isso aqui de profundidade H. Então isso significa que a pressão 1 vai ser igual a pressão 2 mais ρgH, que é a fórmula da pressão hidrostática. Então perceba que, na verdade, a equação de Bernoulli admite como caso particular a fórmula da pressão hidrostática, né? Outro caso particular de interesse é estudar o movimento horizontal, né, em que a gente despreza justamente essa diferença de altura aqui. Então, se a gente desprezar essa diferença de altura que tem daqui de baixo para cá para cima, a gente considera o movimento como um movimento horizontal. E aí um fenômeno muito interessante vai acontecer, que é o que explica essas imagens que eu botei aí. Então o movimento horizontal quer dizer que não vai ser vertical, não vai ter, eu sei que isso é óbvio falando assim, mas quer dizer que não vai ter movimento vertical, ou seja, não tem movimento no eixo Y, né? Se não vai ter movimento no eixo Y, significa que y1 é igual a y2. E aí a gente vai cancelar um outro termo lá da equação da continuidade, né? Que é essa daqui. Né? Sendo y1 igual a y2, esses termos aqui são iguais, né? São iguais, logo se cancelam. E isso implica que a gente vai ficar assim, P1 mais meio ρ V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio ρ V2 ao quadrado, que significa que essa grandeza aqui, pressão, mais meio ρ V ao quadrado, é constante. Então, quando o movimento é horizontal, a gente tem a conservação dessa grandeza aqui. E o que essa fórmula nos diz é que num movimento horizontal de um fluido, quando a pressão diminui, a velocidade aumenta, e vice-versa. Quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Então existe uma sequência de argumentos aqui, que é o que explica como a asa do avião consegue sofrer uma força para cima que permite o avião se sustentar no ar. Vamos então olhar aqui para a asa do avião. Ela tem esse formato, né? Ela é reta embaixo e curva aqui em cima, que provoca esse movimento aqui das linhas de campo. Então aqui em cima
a pressão vai ser menor, porque o fluido vai ter que passar mais rápido, né? E aqui a pressão vai ser maior. Então essa diferença de pressão é o que gera uma força para cima, que é justamente responsável pela sustentação da asa do avião. Vai ter uma resultante para cima, porque aqui embaixo a pressão vai ser maior e aqui o ar vai estar mais rarefeito, então ele vai ter uma pressão menor, né? Justamente devido a esse recuo, porque as linhas elas vêm aqui, e aí bem aqui, ó, aumentou, né? Então se aumentou a seção transversal, vai diminuir a pressão, certo? Então é mais ou menos essa a ideia. Agora vejamos a demonstração da equação de Bernoulli. Como eu já mencionei, ela é uma consequência da conservação da energia. Então o que a gente vai ter que analisar aí é nessa situação as trocas de energia que estão acontecendo. Então a gente começa estudando a energia cinética. Através do teorema do trabalho à energia cinética. Né, que diz que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Então vamos iniciar o cálculo aqui dizendo qual é essa energia cinética, essa variação. Então a variação de energia cinética ela é energia cinética final, que nesse caso, como o movimento aqui é do ponto 1 para o 2, o final é o 2. Então a energia cinética no ponto 2 menos energia cinética no ponto 1, que é meio da massa, que nós vamos chamar aqui de ΔM, essa massa, né? Essa massa desse pedaço pequeno de fluido aqui, que está indo para a esquerda, que vai ser a mesma massa que está aqui no verde, vezes a velocidade naquele ponto 2 ao quadrado. Essa é a energia cinética final. E a inicial, a massa é a mesma, porém a velocidade é V1. Então essa é a energia cinética. A gente vai reescrever isso de uma maneira mais adequada, percebendo que a densidade é igual ao ΔM sobre ΔV, onde esse ΔV é o volume. Então esse ΔM é na verdade ρ vezes ΔV, né? E aí a gente substitui isso lá. Então a gente fica assim com trabalho igual a meio de ρ ΔV V2 ao quadrado menos meio ρ ΔV V1 ao quadrado. Esse V maiúsculo é de volume e o minúsculo velocidade. Então a gente para por aqui, porque agora a gente tem que calcular os trabalhos que estão envolvidos nesse processo. E aí vão ser 3. Vão ser 3. Primeiro tem o trabalho realizado pela aceleração da gravidade. Então esse trabalho ele é calculado através do princípio da conservação da energia, né, que diz que como o trabalho é energia, variação de energia cinética, ele tem que ser também menos a variação da energia potencial. E a energia potencial gravitacional, ela é igual a mgh, né? Vamos dizer U de y igual a mgy, aproximadamente, né? Então fica menos m, que na verdade é ΔM, g vezes y2, seria a energia potencial final,
menos a inicial. Então a energia potencial final é massa, que é ΔM, gravidade vezes a altura, que é y2, menos a inicial, ΔMg, y1. E aí, só para facilitar, a gente pode escrever assim. Depois tem o trabalho motor, aqui, né, realizado pelo fluido em dois momentos. Então, pela convenção de sinal lá da mecânica, quando a gente está realizando trabalho sobre o fluido, esse trabalho é positivo. Quando o fluido realiza trabalho, o trabalho é negativo, porque a convenção ela entende que quando se realiza trabalho sobre o corpo, ele está ganhando energia. Então vai ser positiva a variação. E quando o próprio sistema realiza trabalho, ele está perdendo energia, então vai ser negativo. Então a gente vai ter aqui trabalho realizado sobre o fluido. E quem foi que realizou isso? Não sei, foi quem botou isso aí em movimento. Pode ser uma bomba d'água, né? Pode ser qualquer coisa. Então primeiro a gente vai ver o trabalho realizado sobre o fluido, que é o trabalho aqui de entrada, ou seja, é o trabalho necessário para fazer com que essa porção de fluido de massa ΔM entre durante esse intervalo ΔT. E esse trabalho, vamos chamar de W1, vai ser igual a força 1, que é a força de entrada, né? Eu estou usando o mesmo índice que foi usado aqui pelo livro na entrada. Então essa é a força de entrada, F1, vezes o deslocamento, ΔX1. Só que o deslocamento, ou melhor, a força, ela é igual a pressão vezes a área, vezes ΔX1. Então esse trabalho, na verdade, ele é, olhando por outro lado, A vezes ΔX1, na verdade, é o volume. Então ele é P1 ΔV1. E esse ΔV1, na verdade, é ΔV, né? Porque o volume de entrada é o mesmo de saída, já que o fluido é incompressível, como nós dissemos no início. Então esse aqui é o trabalho 1. Já o trabalho realizado pelo fluido vai ser basicamente igual a isso aqui com o sinal trocado, né? Então a gente tem também o trabalho realizado pelo fluido, que vai ser negativo porque ele foi realizado pelo fluido. Então esse trabalho vai ser um W2, que vai ser menos a pressão vezes o volume, só que a pressão de saída é P2, né? Que a fórmula vai ser a mesma que a gente demonstrou aqui embaixo. A diferença agora é a interpretação, né? Como a gente está saindo, então vai ser um P2, né? Que é a pressão de saída aqui. E o volume é o mesmo, já discutimos. Certo. Então, reunindo isso tudo, a gente tem o seguinte. Reunindo tudo, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então a gente vai ter o trabalho realizado sobre o fluido foi P1 ΔV, realizado sobre o fluido por ele foi menos P2 ΔV, né? Depois, o trabalho realizado pela força da gravidade foi menos ΔM G, que a gente até não ficou ΔM, tá? ΔMG vezes y2 menos y1,
Isso tudo é igual à variação da energia cinética que a gente viu no início, como sendo meio ρ delta V vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. E aí a gente pode simplificar essa equação, notando que ΔM na verdade é densidade vezes o volume, já que a densidade é ΔM sobre ΔV, né? Então, fazendo isso, essa equação fica P1 ΔV menos P2 ΔV menos ρ ΔV G vezes Y2 menos Y1 igual a meio ρ ΔV, e aí o volume vai cancelar. Então esse volume corta esse e esse. Cancela tudo. E aí a gente vai chegar nessa relação bem aqui. Não, tá usando o azul mesmo. A gente vai chegar nisso aqui, então, que P1 menos P2 menos ρg vezes y2 menos y1 é igual a meio ρ vezes P2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Aí a gente só vai reagrupar isso aqui agora. Então P1 menos P2 menos ρg y2 mais ρg y1 igual a meio ρ V2 ao quadrado menos meio ρ V1 ao quadrado. E a gente agrupa todos os... Esse negativo passa para lá. E esse negativo passa para cá, né? Aí vai ficar o índice 1 do lado esquerdo e o índice 2 do lado direito. Então fica P1. Esse fica aqui. Esse que tem índice 1 vem para cá. Positivo. E os de índice 2 vão para lá. Então fica P2 que foi para lá positivo. Esse aqui que foi para o lado direito positivo. E esse que já estava positivo. Então a gente tem aí a demonstração da equação de Bernoulli. Que, lembrando, é válida para o escoamento de um fluido ideal apenas. Vejamos então um exemplo. Exemplo 14.6. Um cano horizontal de calibre variável, como da figura 14.15, que é essa figura bem aqui, cuja seção reta muda de A1 igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados para uma seção A2, que é essa aqui, que é metade da anterior. Inclusive o desenho está meio fora de escala, né? Metade talvez fosse um pouquinho maior, mas tudo bem. Conduz um fluxo laminar de etanol. Eita, aqui a densidade do etanol. A diferença de pressão entre a parte larga e a estreita é 4.120 pascais. Qual é a razão, aliás, a vazão RV de etanol? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai usar a equação de Bernoulli. E aí a gente percebe que do problema, né, da figura e do problema, trata-se de um movimento horizontal.
né? O escoamento é horizontal. E isso significa que a gente pode usar a relação, que é um caso particular da equação de Bernoulli para um escoamento horizontal, que é essa aqui, né, que eu falei nesse slide aqui, que é justamente P mais meio ρ v quadrado igual a uma constante. Então a gente usa, né, que P1 mais meio ρ v1 ao quadrado é igual a P2 mais meio ρ v2 ao quadrado. Certo? Então, a gente vai usar essa relação, mas ela não vai ser suficiente, né? Porque além disso, a gente precisa também, já que o objetivo é calcular a vazão, a gente precisa levar em consideração a equação da continuidade. Então a gente tem também aqui a equação da continuidade, né, que diz que a vazão RV ela é constante, mas ela é igual a V1 a 1 e é também igual a V2 a 2. Muito bem. E aí o que a gente vai fazer é usar essa relação aqui e usar também esse dado que foi aqui do problema, né, que a seção transversal se reduziu à metade, para expressar tudo em função da vazão que a gente quer descobrir, né? Porque olha só, a vazão ela tem essa velocidade aqui, mas a gente não sabe quanto é, nenhuma nem outra, não foi dado. Então o que a gente vai pegar é usar essa relação para sumir com essas velocidades ali. Como é que a gente faz isso? Usando esse lado aqui, a gente percebe que a velocidade V1, usando esse lado bem aqui, a gente percebe que a velocidade V1 vai ser igual a vazão dividido pela área A1, né? E usando aqui esse segundo pedaço, esse pedaço bem aqui, esse igual a esse, né? A gente percebe que V2 é igual a vazão dividido por A2. Só que A2 é metade de A1. Então isso vai ser a vazão sobre A1 sobre 2. E esse 2 pode passar multiplicando em cima. Então fica 2 RV sobre A1. E aí a gente vai substituir essas duas velocidades aqui na equação de Bernoulli. Então a gente vai ficar com P1 menos P2. Vou só arranjar primeiro aqui. Rearranjar, vai ficar assim, meio ρ V2 quadrado menos meio ρ V1 ao quadrado. Aí substituindo fica meio de ρ vezes aqui o V1 ao quadrado. Vai ficar vazão ao quadrado sobre A1 ao quadrado. Menos o V2 ao quadrado vai ficar 4. Não, eu fiz errado. Aqui que era o 4, porque é primeiro V2 ao quadrado, então é primeiro esse aqui. Então fica 4 vazão ao quadrado sobre A1 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, que é esse, que é isso aqui. Que poderia ser um parênteses. Isso, por sua vez, dá meio ρ. 4 menos 1, 3. Então vai dar, na verdade, 3 meios de ρ
vazão ao quadrado sobre A1 ao quadrado. E aí a gente tem uma relação entre a diferença de pressões, que o problema deu como sendo 4.120, e a vazão, que é a nossa incógnita, né? Então, rearrumando isso fica na verdade P1 menos P2 igual a 3ρ sobre 2A1 ao quadrado vazão ao quadrado, e a gente isolando essa vazão ao quadrado fica essa raiz aqui. Vai ficar A1 raiz de 2 P1 menos P2 sobre 3ρ, e substituindo os dados do problema, esse resultado vai dar 2,24 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Outra aplicação é o chamado problema da caixa d'água, né? Que é calcular a velocidade com que a água no fundo de uma caixa d'água sai devido à pressão hidrostática aqui, né? E toda essa dinâmica que ocorre determinada pela equação de Bernoulli. Então, o que nós vamos considerar é que essa caixa d'água, ela é um imenso tubo que tem uma seção transversal grande aqui, que nós vamos chamar de A maiúsculo, e o buraquinho aqui por onde ela sai vai ser também um tubo que tem uma seção transversal menor, Azinha. E aí a equação da continuidade vai ser essa aqui: P1 mais ρg y1 mais meio ρ v1 ao quadrado igual a P2 mais ρg y2 mais meio ρ v2 ao quadrado. E o que nós vamos fazer é carapana. O que nós vamos fazer é, vamos supor que 1 seja o inicial e 2 o final, né? Então o inicial é uma certa altura h, então esse y é h. Vamos considerar a base aqui inicial como sendo y igual a zero, então esse y2 é zero. Depois a gente vai desprezar a velocidade inicial, vai considerar ela como sendo zero. Por quê? Porque como a caixa d'água é muito grande em comparação com o buraco aqui, a velocidade com que esse y vai baixar aqui é muito pequena comparada com a velocidade com que a água vai sair daqui, né? Então esse V1 a gente vai desprezar em comparação com esse V, que é a nossa incógnita. E aliás, esse V2 vai ser justamente a nossa incógnita V. E aí simplificou muito a situação. Mas ainda tem mais uma simplificação aqui para chegar num resultado bem bonito, igual o do livro, né? Mais uma simplificação. Que é, a gente vai desprezar a pressão de saída aqui devida à própria existência aqui do tubo, né? Perdão. Então, a simplificação é que a pressão de entrada e a pressão de saída vão ser as duas iguais e vão ser iguais à pressão atmosférica. Então, fazendo essa sequência imensa de simplificações, o que a gente vai ter é o seguinte: aqui o P1 vai ser P0 mais ρgh mais 0, não vou escrever, né? O P2 vai ser P0 também. O segundo termo ali é uma altura nula, não tem. Depois fica meio ρ v ao quadrado, que é a nossa incógnita. Então aqui esse P0 cancela com esse, fica ρgh igual a meio ρ v2. A gente cancela esse com esse e fica v quadrado igual a 2gh. E finalmente, tirando a raiz, a velocidade é raiz de 2gh. Então a gente percebe que a velocidade com que a água sai
ela depende só da altura da caixa d'água, não depende da largura dela, né, da seção transversal e da gravidade, tá? Então a gente tem uma simulação aqui para entender essa fórmula, esse raiz de 2GH aqui. E aí depois eu passo um exercício para vocês também. Matei. Beleza, a animação é essa daqui. A gente já estudou essa da equação da continuidade, mas ainda tem essa aqui da torre da água. Eu vou colocar aqui para coincidir com o vazamento. E vou abrir aqui. Que aí a caixa d'água vai ter sempre a mesma altura. Então o que a gente percebe é que a velocidade de saída é raiz de 2GH. Então eu tenho um medidor de velocidade aqui, olha só que adequado. Quando eu posiciono ele aqui na saída, ele está me dando a velocidade de saída. É 13,6. Se eu botar aqui para parar de encher a caixa d'água, a altura vai diminuir. Como a altura vai diminuir, e V igual a raiz de 2GH, o H vai diminuir. Então a velocidade de saída vai diminuir também. Consequentemente, esse alcance aqui também vai diminuir, certo? Então isso mostra a validade daquela regra. Se eu encher de novo, o alcance aumenta. Inclusive é um exercício interessante de mecânica, ver qual é esse alcance máximo aqui e relacionar isso com a altura lá do nível de água, mas eu não vou passar isso para vocês, que seria fugir demais do nosso objetivo. Então é isso, ó. Só à medida que a altura vai diminuindo a velocidade de saída. Então ela depende. A caixa d'água, inclusive, poderia ser mais larga. Poderia estar mais alto, não vai fazer diferença. Só o que vai fazer diferença é a altura de água, não a altura que está a caixa em si, né? Enfim. E a gente pode mudar também a densidade do fluido, ó. Que eu vou coincidir com o vazamento para que pare de mudar aqui. Aí se eu mudar a densidade do fluido, olha o que acontece. Absolutamente nada, né? Por que não acontece nada? Porque na nossa fórmula aqui, a velocidade depende de 2GH. A densidade se cancelou aqui, né? Então não interessa qual é o fluido, olha só que interessante. Qualquer fluido vai sair com a mesma velocidade, se for, logicamente, um fluido ideal, que é a nossa hipótese de hoje. E aí eu vou deixar para vocês esse exercício bem aqui. Essa aula e a aula anterior são baseadas nesse livro, no Halliday volume 2, esse aqui. Deixa eu só achar aqui a capa. Né? O Halliday volume 2, Fundamentos de Física, 10ª edição, creio eu. E aí nesse livro eu tirei um exercício e botei aqui para vocês. Esse exercício, se eu não me engano, é o número 60 ou algo assim. Lá no capítulo de fluidos, tá? E ele é um exercício ímpar, então tem a resposta no final. Aí eu deixei aqui para vocês pensarem. Tá aqui no vídeo, também tá no slide. Por hoje é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Até a próxima.